Pessoal, vamos agora para mais uma questão de linguagem, questão 119, prova amarela do Enem de 2009. Texto 1. O professor deve ser um guia seguro, muito senhor de sua língua. Se outra for a orientação, vamos cair na língua brasileira. Refúgio nefasto e confissão nojenta de ignorância do idioma pátrio. Recurso vergonhoso de homens de cultura falsa e de falso patriotismo. Como havemos de querer que respeitem a nossa nacionalidade se somos os primeiros a descuidar daquilo que exprime e representa o idioma pátrio? Bom, então, em primeiro lugar, esse texto ele questiona essa questão da língua brasileira versus o idioma pátrio, certo? Então, basicamente, para ele, língua brasileira significa ignorar o idioma pátrio. Então, aqui a língua brasileira ela seria muito mais a língua falada, e o idioma pátrio seria a língua mais formal, escrita. Tá? Tem que zelar pela nossa nacionalidade, e uma das maneiras de zelar é justamente cuidando do idioma pátrio, ou seja, da língua culta, formal, etc. Texto 2. Alguns leitores poderão achar que a linguagem desta gramática se afasta do padrão escrito usual neste tipo de livro. Assim, o autor escreve: tenho que reformular, e não tenho de reformular. Pode-se colocar dois constituintes, e não podem-se colocar dois constituintes. E assim por diante. Isso foi feito de caso pensado, com a preocupação de aproximar a linguagem da gramática do padrão atual brasileiro presente nos textos técnicos e jornalísticos de nossa época. Então aqui, essa ideia é a seguinte: ele fala justamente que tenho que reformular, nesse caso, o que não é gramaticalmente correto. Gramaticalmente correto seria tenho de reformular. A mesma coisa acontece no seguinte exemplo. O correto gramaticalmente seria podem-se colocar, porque afinal de contas, aqui constituintes está no plural, então aqui deveria estar concordando no plural com constituintes. Mas, normalmente, em textos técnicos e jornalísticos, é comum a gente encontrar pode-se, mesmo com essa parte estando aqui no plural. Então, é esse o uso que ele faz. Ou seja, ele está adequando a linguagem, digamos, culta, a linguagem que aparece no texto gramatical, à realidade dos textos técnicos e jornalísticos. Vamos agora ver o que a questão está pedindo. Confrontando-se as opiniões defendidas nos dois textos, conclui-se que: letra A. Ambos os textos tratam da questão do uso da língua com o objetivo de criticar a linguagem do brasileiro. Olha, o primeiro ele faz uma certa crítica. Ele critica justamente essa história de que, como assim língua brasileira quando você tem um idioma pátrio? Você deveria cuidar do idioma pátrio. Entretanto, o texto B ele não critica tanto assim. Ele, na verdade, defende a adequação à linguagem praticada por textos técnicos e jornalísticos. Então, o problema dessa alternativa é que ela fala de ambos, quando, na verdade, os textos têm uma ótica distinta. Letra B. Os dois textos defendem a ideia de que o estudo da gramática deve ter o objetivo de ensinar as regras prescritivas da língua. Isso está de acordo com o texto 1, mas não necessariamente com o texto 2. O texto 2, ele passa novamente a ideia de que a gramática deve se adequar ao que está acontecendo no cotidiano, na vida real. Alternativa errada. A questão do português falado no Brasil é abordada nos dois textos, que procuram justificar como é correto e aceitável o uso coloquial do idioma. Bom, em nenhum momento eles falam realmente de uso coloquial. Inclusive, o primeiro texto, ele inclusive discrimina quem faz o uso coloquial, porque estaria caindo na língua brasileira e se distanciando do idioma pátrio, que é o que deveria ser usado. O segundo, ele aceita um pouco mais a linguagem de textos técnicos, mas não é coloquial, necessariamente. Ou seja, nenhum dos dois acha que é correto e aceitável esse uso. Alternativa incorreta. Letra D. O primeiro texto enaltece o padrão estrito da língua, ao passo que o segundo defende que a linguagem jornalística deve criar suas próprias regras gramaticais. Olha, essa aqui a gente pode começar a se confundir, porque justamente o primeiro texto ele fala realmente muito bem do padrão estrito, isso aqui está correto. Entretanto, a gente tem que ficar um pouquinho desconfiado aqui quando ele fala que o segundo defende que a linguagem jornalística deve criar suas próprias regras gramaticais. Não é exatamente isso.
O que ele está dizendo é que existem certos usos que se tornaram correntes no jornalismo e em textos técnicos e que a gramática deveria observá-los também. Então, não é que os jornalistas vão reinventar a gramática. Então, isso aqui, essa afirmação ela é muito forte, ela é muito categórica. Então, a alternativa não deve estar correta. Vamos dar uma olhada na E só para ter certeza. O primeiro texto prega a rigidez gramatical no uso da língua, enquanto o segundo defende uma adequação da língua escrita ao padrão atual brasileiro. E é justamente isso. O primeiro, de novo, rigidez gramatical, a gente já percebeu isso. Ele não é nem um pouco aberto a modificações, por mais de leve que elas sejam feitas. E o segundo, ele fala que a língua poderia se adequar ao padrão atual, ou a como ela está sendo usada no meio formal de hoje em dia. Então, a alternativa E de eco parece mais aceitável do que a alternativa D, ou seja, a alternativa D incorreta. E aí a gente vai terminando mais uma questão. Pessoal, coragem, vamos lá e até a próxima. Tchau, tchau!